A voz dela ainda ecoa na minha cabeça. Achei que vocês tinham desistido da gente. Aquela menina de rua, de pés descalços e olhos machucados, tinha meu marido num porta-retrato velho dentro de um barraco de madeira. Eu a segui porque ela mexia no meu lixo. Mas o que descobri naquele dia destruiu tudo o que eu acreditava sobre amor, verdade e perdão. E se você acha que já ouviu histórias pesadas, espera até chegar no fim desta, porque nem eu estava preparada. Meu nome é Helena, e minha casa é feita de silêncios. Silêncio quando Caio fecha a porta ao sair para mais uma viagem de trabalho. Silêncio quando eu coloco 2 pratos à mesa e percebo que só um é usado. Silêncio quando olho para o quarto ao lado, aquele que um dia seria de um filho que nunca veio, e penso que talvez o problema esteja em mim. A verdade é que me acostumei a fingir. Fingir que está tudo bem. Fingir que a ausência dele não me corrói. Fingir que o nosso casamento ainda tem algum pulso. Naquela manhã, o céu estava nublado e o vento trazia um cheiro de chuva. Eu desci com o lixo nas mãos, como fazia todos os dias, com aquela expressão vazia que aprendemos a usar para sobreviver. Foi quando vi. Uma garotinha, magra como um fio de cabelo molhado, estava agachada na calçada, revirando o saco preto que eu tinha acabado de deixar. Ela não rasgava, não fazia sujeira. Era como se soubesse que não devia estar ali. Mexia com delicadeza, quase com culpa, escolhendo o que ainda parecia com comida. Um pedaço de pão, um resto de arroz, uma maçã mordida. O mais estranho era o jeito dela. Não era agressiva. Não pedia nada. Não me olhou. Tinha o rosto sujo, o cabelo preso por uma fita rasgada e os olhos grandes, escuros, assustadoramente familiares. Por alguns segundos, fiquei imóvel. Era como olhar para algo que não fazia parte do meu mundo, mas ao mesmo tempo não conseguia desviar. Não era só piedade, era inquietação. Aquela menina me puxava, sem dizer uma palavra. Quando ela terminou de vasculhar o saco, colocou os achados numa sacola e se afastou com passos rápidos. Eu deveria ter entrado, deixado para lá. Mas meu corpo se moveu antes da lógica. Peguei o carro, dirigi devagar, tentando não perdê-la de vista. Ela atravessou ruas, passou por um viaduto, entrou por um beco. Meu coração acelerava a cada curva. O bairro mudava, o asfalto sumia. O silêncio da minha casa parecia gritar dentro de mim. Ela parou num terreno baldio, cercado de lixo e entulho. Havia uma estrutura improvisada com pedaços de madeira, panos sujos, telhas enferrujadas. Um barraco. Ela entrou. E eu estacionei o carro longe, desci e me aproximei com passos silenciosos. Pelo buraco na lona, eu vi. E o que vi não saiu mais de mim. E é aqui que tudo começa a desmoronar. A lona tremia com o vento. E cada rajada parecia empurrar meu peito para dentro, como se o próprio mundo estivesse tentando me impedir de olhar. Mas eu olhei. E me arrependi na mesma hora. Ou talvez não. Talvez aquilo fosse necessário. A menina entrou devagar, limpando os pés antes como se respeitasse aquele espaço miserável. Com cuidado, tirou a sacola das mãos e se ajoelhou diante de 2 outras crianças. Um menino pequeno, talvez com uns 5 anos, e um bebê enrolado, num cobertor encardido. Os 3 estavam sozinhos, sem nenhum adulto por perto, nenhum barulho, só a respiração baixa, quase imperceptível, da miséria. Ela dividiu o que tinha encontrado no lixo. Um pedaço de pão seco para o irmão menor, uma maçã com metade comida para o bebê, um pacote de biscoito rasgado que ela mesma nem encostou. Depois, limpou a boca do bebê com um pano puído e o colocou deitado num colchão improvisado. O outro menino se encolheu num canto e ela se sentou encostada na parede, abraçando os joelhos, olhando para o nada. Não chorava, não falava, mas os olhos... Meu Deus, os olhos dela. Foi quando reparei nos detalhes do barraco. Tinha um desenho infantil colado na parede, feito com canetinha vermelha. Um coração torto, um nome mal escrito. Havia uma lata de leite em pó vazia, usada como copo. Uma mochila furada pendurada por um fio. E então, em cima de uma caixa de papelão, um porta-retrato. Achei que estivesse vendo errado. Me aproximei, engolindo o ar com dificuldade.
O plástico que cobria a foto estava quebrado, embaçado, mas a imagem era clara demais para ser coincidência. Era Caio, o meu Caio, sorrindo, com a garotinha no colo, como se fosse pai, como se fosse feliz. Senti uma fisgada no estômago, como se alguém tivesse me socado. Me afastei cambaleando, tropecei num tijolo e quase caí. Voltei correndo para o carro. As mãos tremiam tanto que mal consegui abrir a porta. Quando entrei, o ar me pareceu irrespirável. Liguei o carro, mas não fui embora. Fiquei ali, com a testa colada no volante, tentando entender o que estava acontecendo. As perguntas vinham em turbilhão. Quem eram aquelas crianças? Por que Caio estava com ela? O que mais ele escondeu de mim? No fundo, eu já sabia que aquela foto era só a superfície e que por trás daquele sorriso impresso havia uma história suja, pesada, daquelas que destroem tudo que tocam. E naquela noite, eu decidi esperar. Esperar Caio voltar da tal viagem. Eu não sabia o que ia dizer, mas sabia que não ia fingir dessa vez, porque agora eu tinha um retrato e o começo de uma verdade que já me queimava por dentro. A casa estava escura quando entrei. Não acendi nenhuma luz. Apenas sentei no sofá com o porta-retrato nas mãos, sentindo o peso dele como se fosse concreto. O silêncio era denso, diferente daquele de costume. Era um silêncio que ouvia tudo, que julgava, que antecipava a queda. Caio chegou por volta das 11 da noite. A chave girou na porta com aquele estalo que sempre me dava um pequeno alívio. Mas dessa vez, nada. Só tensão. Ele entrou rindo, baixo, falando no celular, dizendo algo sobre um cliente satisfeito e uma proposta fechada. A mesma voz de sempre, ensaiada, polida, segura. Quando me viu, hesitou. Desligou na hora. Me deu um sorriso automático. Ainda acordada? Eu não respondi. Apenas levantei e coloquei o porta-retrato sobre a mesa de centro, virado para ele. A sala ficou suspensa. Ele olhou a imagem e parou de respirar. Juro que vi os ombros dele afundarem como se tivessem levado um tiro invisível. Nenhuma desculpa. Nenhuma pergunta. Apenas silêncio. Quem são elas? Minha voz saiu baixa, firme, como uma lâmina. Ele se sentou devagar, os olhos colados na foto, como se ela fosse um espelho rachado de um passado que ele tentou enterrar. Eu conheci a mãe dela antes de você. Começou com a voz rouca. Ela vivia na rua, vendendo doces na porta do metrô. Era jovem, sozinha. A primeira vez que a vi, ela estava com fome. Dei dinheiro. Depois comecei a voltar lá. Levei comida, um cobertor. Ela era diferente, doce, e me olhava como se eu fosse alguém bom. Caio passou a mão no rosto como quem tenta apagar o próprio reflexo. Fiquei com ela por um tempo. Prometi que ia tirá-la das ruas, mas eu não tirei. Disse que precisava me estabilizar primeiro, crescer na empresa, guardar dinheiro. E, nesse meio tempo, ela engravidou. 3 vezes. Engoli em seco. E você sumiu. Ele assentiu, com os olhos molhados. Eu achava que mandando um dinheiro estava resolvendo. Paguei um cara para ajudar. Nem sei se ajudou. Quando ela morreu, eu fiquei sabendo por uma mensagem anônima. Uma foto da certidão de óbito, causa, infecção generalizada, pós-parto. Não tive coragem de ir ao enterro. Não tive coragem de nada. A raiva não era como fogo, era como gelo. Congelava meus músculos, minhas palavras, minha respiração. Enquanto isso, você me levava para jantar. Me dizia que queria um filho comigo. Ele tentou se aproximar, mas eu recuei. O toque dele, naquele momento, seria como ácido. Eu sou um monstro, Helena. Não. Falei com um fio de voz. Monstro seria se você tivesse orgulho do que fez. E eu não vejo orgulho em você. Eu vejo culpa. Ficamos em silêncio. Um silêncio sufocante. Ele me olhou nos olhos. Pela primeira vez em muito tempo, sem escudo. Você vai me deixar? Eu não respondi, porque naquele momento nem eu sabia. Mas uma coisa era certa. Eu não ia dormir, não ia fingir. E, no dia seguinte, eu faria a pergunta mais difícil de todas. O que se faz com uma verdade como essa? Destrói tudo ou tenta reconstruir com os cacos? Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela, como se nada tivesse acontecido.
como se o mundo lá fora ainda estivesse girando no mesmo ritmo de sempre. Mas dentro de mim, tudo estava em ruínas. A cozinha tinha cheiro de café recém-passado. Caio havia acordado antes de mim, como se tentasse, com pequenos gestos, remendar o que havia rasgado fundo demais. Ele não disse uma palavra. Colocou uma xícara na minha frente, depois se sentou e ficou me observando. O silêncio entre nós não era mais vazio. Era denso, carregado. Eu tomava o café como quem engole pedras. Passei o dia inteiro em estado de espera. Espera de algo que eu nem sabia nomear. Lembrava dos olhos da menina, da maneira como ela repartia o pão com os irmãos, do modo como ela cuidava, e pensava em mim. No quanto eu me arrastava dentro daquela casa limpa, cheia de móveis caros, mas vazia de sentido. Pensei que talvez aquela criança soubesse mais sobre amor do que eu jamais soube. E aquilo doía. Caio tentava se manter perto, mas respeitava meu silêncio. À noite, sem que eu dissesse nada, ele deixou um envelope na mesa da sala. Era uma pasta com documentos, extratos bancários, recibos, mensagens impressas. Tudo o que ele sabia. Tudo o que ele tinha feito. Era quase um testamento. Não havia defesa, só exposição. Era a forma dele dizer: olha, essa é a verdade feia que eu escondi de você. Eu li tudo, linha por linha. A cada folha sentia vontade de vomitar, mas também sentia algo quebrando dentro de mim. Porque ali, nas entrelinhas, havia mais do que culpa. Havia arrependimento. Arrependimento real. O tipo que marca, que não precisa de plateia. Na madrugada, entrei no quarto. Caio estava acordado, sentado na beira da cama, com os olhos fixos no chão. Vamos até o barraco. Ele me olhou como se tivesse ouvido algo que não ousava sonhar. Juntos, acrescentei. Vamos buscá-los. Começar do zero, mas com a verdade entre a gente. Só com ela. Ele desabou. Abaixou a cabeça e chorou. Não aquele choro que se segura com orgulho, mas aquele que arranca tudo. E eu fiquei ali, imóvel. Não o abracei. Ainda não podia, mas, de alguma forma, algo dentro de mim também cedeu. Fui dormir com o corpo leve e o coração em guerra. Talvez eu estivesse errada. Talvez me arrependesse depois. Mas a única coisa que eu sabia com certeza era que não conseguiria mais viver ignorando aqueles 3 pequenos seres que Caio abandonou. Eles existiam. E a ausência deles agora era mais incômoda do que a presença dele. Na manhã seguinte, voltamos ao terreno. Mas o que encontramos só fez a ferida sangrar ainda mais. O caminho até o terreno pareceu mais longo do que antes. Talvez porque, da primeira vez, eu fui guiada pela curiosidade. Agora era algo diferente. Um peso, uma urgência misturada com culpa. Caio dirigia em silêncio. As mãos no volante tremiam de leve. Eu observava o mundo pela janela, mas nada entrava. Era como se estivéssemos presos num tempo paralelo, onde tudo precisava acontecer rápido antes que a realidade fugisse de novo. Quando chegamos, o lugar estava igual e completamente diferente. O barraco continuava ali, ainda mais desfeito do que eu lembrava. A lona que servia de porta balançava com o vento e as telhas pareciam prestes a cair de vez. Só que havia um silêncio estranho, não o silêncio da pobreza resignada, mas o de algo abandonado, vazio, morto. Entramos devagar. As panelas de alumínio ainda estavam ali, empilhadas num canto. Os pedaços de brinquedos quebrados também. Mas não havia sinal de vida. Os cobertores estavam espalhados pelo chão, como se alguém tivesse saído às pressas. As sacolas, as roupas, até os restos de comida tinham sumido. O porta-retrato também. Tudo o que restava era a poeira e o cheiro de mofo, e o eco da ausência. Senti o coração disparar. Comecei a chamar. Menina, alguém aí? Nada. Caio olhava ao redor com os olhos desesperados. Pegou um dos brinquedos do chão como se aquilo pudesse lhe dar alguma resposta. Então, saiu correndo e começou a perguntar aos vizinhos do terreno, aos ambulantes na esquina. Eu fui atrás. Ninguém sabia com certeza. Um dizia que as crianças tinham saído com uma mulher estranha 2 dias antes. Outro jurava ter visto uma van preta levando o bebê nos braços de um rapaz que não era o pai.
Uma moça do quiosque murmurou algo sobre assistência social ou pessoal da igreja. Nenhuma resposta firme, nenhuma direção segura. Só boatos, olhares desconfiados e portas se fechando. Rodamos o bairro, fomos em hospitais, perguntamos nos abrigos, fizemos uma denúncia. Mostramos a única foto que eu havia tirado com o celular, escondida, da menina de longe. Distribuímos cópias nas ruas, em caixas de correio, em postes. Cada lugar que entrávamos, eu sentia minha esperança escorrer um pouco mais. Caio já não comia, já não dormia, e eu só existia. O som da voz da menina repetia na minha cabeça como um lembrete cruel. Ela confiava em mim. Eu a vi, ela me viu, e agora eu falhei com ela. Comecei a pensar se aquilo era algum tipo de castigo. Se o fato de eu nunca ter conseguido gerar uma vida estava conectado, de alguma forma, à minha incapacidade de protegê-las agora. À noite, me sentava na sala com todas as luzes apagadas, abraçada a uma almofada, olhando para o nada. Caio, do outro lado, deitava no sofá e ficava em silêncio. O casamento já não era a prioridade, nem o perdão, nem a culpa. Agora era só um grito que não saía da garganta. Dias passaram. Não semanas, dias, mas pareciam anos. Até que no meio de uma tarde fria, quando tudo dentro de mim já começava a aceitar a ideia de que talvez nunca mais as víssemos, uma batida leve no vidro do carro mudou tudo. Estávamos parados no sinal da avenida principal. O rádio tocava uma música qualquer, dessas que só preenchem o silêncio para ele doer menos. Caio mantinha as mãos fixas no volante, o olhar perdido em algum ponto além do tráfego. Eu já não lembrava como era a sensação de esperança. Tudo dentro de mim parecia anestesiado. Então veio a batida. Suave. 2 batidas secas no vidro da janela do passageiro. Virei o rosto sem muito interesse. Era só mais uma criança pedindo ajuda, como tantas outras que cruzaram nosso caminho nos últimos dias. Mas quando olhei, congelei. Era ela. A fita rasgada ainda no cabelo, a blusa encardida pendendo dos ombros, os olhos fundos, cansados, mas vivos. Destranquei a porta e desci sem pensar. Meu corpo se moveu antes da mente. Ela deu 2 passos para trás, assustada. Espera! Espera! Minha voz saiu embargada. Sou eu! Sou eu! Eu tô te procurando, você lembra? Sou eu, a moça do lixo, do barraco. Ela parou, olhou fixamente. O tempo congelou naquele segundo. O trânsito seguiu. As buzinas soaram, mas ali, entre nós, só existia aquele olhar. Aos poucos, os olhos dela se encheram de lágrimas. A boca se abriu num soluço silencioso. Ela assentiu, quase imperceptivelmente. Achei que vocês tinham desistido da gente, ela disse. E então, simplesmente, caiu nos meus braços. Eu a abracei com toda a força que o meu corpo suportava. Era como se meu coração, até então feito em cacos, tivesse encontrado a peça que faltava. Caio correu até nós, e quando se ajoelhou ao lado, ela se virou para ele com hesitação. Ele não disse nada, apenas abriu os braços. Ela hesitou por 2 segundos, e cedeu. O abraço que se formou ali não tinha palavras, tinha feridas, tinha culpa, tinha amor, ainda que confuso. Conseguimos conversar com ela com calma. Dissemos que queríamos ajudar, que só queríamos ver os irmãos. Ela ficou em silêncio por um tempo, como quem mede as intenções por trás das promessas. Depois, pegou nossas mãos com as dela, pequenas e sujas, e nos guiou por ruas que nem os aplicativos conheciam. Chegamos a um ginásio antigo, abandonado, grades enferrujadas, janelas quebradas e um eco amargo de esquecimento. Ela empurrou uma porta de metal com dificuldade e nos fez entrar. Lá dentro, sobre um tapete de papelão, estavam eles. O bebê enrolado num cobertor fino, suando frio. O menino de 5 anos encolhido ao lado dele, segurando uma garrafa de plástico vazia. A cena doeu de novo, mas de outro jeito. Era uma dor com direção. Uma dor que dessa vez poderia ser curada. Caio caiu de joelhos. Passou as mãos no rosto das crianças, tocou seus cabelos com uma ternura que eu nunca tinha visto antes. Ele murmurava desculpas em voz baixa, como se o simples toque pudesse apagar os anos de ausência. Eu me ajoelhei ao lado. E ali, entre
As ruínas de um prédio esquecido, nos tornamos algo. Não ainda uma família, mas algo. Algo mais forte do que culpa, mais real do que o passado. Naquela noite, não levamos promessas. Levamos corpos pequenos e frágeis nos braços. Levamos o peso de um abandono que não era mais aceitável. Levamos a chance de recomeçar. E no fundo, sabíamos. O recomeço só teria sentido se a gente estivesse disposto a enfrentar o que vinha depois. Porque acolher é uma escolha. Mas amar exige coragem. A primeira noite em casa foi um caos silencioso. As crianças não choraram, mas também não dormiram. Cada barulho da casa, cada porta que rangia, cada sombra que passava pelas paredes parecia acender neles um medo antigo, enraizado. Eu passei a madrugada sentada no chão do corredor, ouvindo as respirações inquietas, vindas dos quartos. Caio andava de um lado para o outro com o bebê no colo, como se aquele movimento constante fosse a única forma de se manter firme. E talvez fosse. Os dias seguintes foram de adaptação. Banhos demorados, roupas novas, alimentos rejeitados com desconfiança. A menina, a mais velha, observava tudo com os olhos de quem não acreditava em estabilidade. O irmão do meio tinha medo do escuro. O bebê chorava sempre que ficava longe do colo, mas aos poucos os pequenos sinais começaram a surgir. Um sorriso ao experimentar o arroz com feijão feito na hora. Um passo até a sala sem olhar para trás. Um cochilo no sofá sem se encolher. A presença deles transformou a casa. O silêncio frio e polido que antes me sufocava foi substituído por sons vivos, risadas tímidas, passos apressados, desenhos espalhados pela mesa. A sala virou cabaninha. O sofá, trampolim. E eu virei Porto. Não sei quando comecei a ser chamada de tia, depois Helena, e mais tarde só um olhar direto com sorriso. Ainda não sou mãe deles. Não por palavra, mas por entrega. Caio mudou. De verdade. Não com promessas, mas com gestos. Acorda cedo, prepara o café, ajuda com o banho, conta histórias antes de dormir. Nunca mais saiu em viagens. Cancelou contratos, largou a empresa. Disse que a maior promoção da vida dele era acordar com os filhos ao lado. Às vezes, o vejo chorar escondido, especialmente quando segura o bebê no colo. Ele carrega culpa, sim, mas também carrega arrependimento. E essa diferença, para mim, mudou tudo. A adoção está em andamento. O processo não é fácil. A burocracia, os exames, as visitas técnicas, os relatórios. Mas estamos lutando. E eles estão aqui, em segurança. Com nome, com endereço, com futuro. Quanto a mim, eu descobri algo. Que recomeçar não é apagar, é transformar. É aceitar que a dor existiu, que as falhas deixaram marcas, mas que ainda assim é possível escrever uma nova história. Eu olho para eles, para nós, e vejo uma família construída sobre as cinzas de uma vida mentirosa. Mas também vejo verdade, e isso para mim é tudo. Às vezes me pego pensando, e se eu não tivesse aberto o portão naquele dia? E se eu não tivesse seguido aquela menina? Mas talvez o destino não tenha batido à minha porta. Talvez tenha se escondido no lixo, esperando que alguém enxergasse o que ninguém mais via. E você? Se estivesse no meu lugar, teria perdoado? Ou deixaria o passado consumir tudo? Conta pra mim nos comentários. De onde você está ouvindo essa história? Já viveu algo parecido? Eu tô aqui, e eu vou ler cada palavra sua. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Essa história foi difícil de contar, mas mais difícil ainda foi vivê-la. Se ela te tocou de alguma forma, me conta. De onde você está ouvindo essa história agora? Está em casa, no trabalho, no ônibus, deitado para dormir? Já ouviu algo parecido acontecer com alguém próximo? Ou talvez tenha vivido uma história tão surpreendente quanto essa? Eu leio cada comentário com carinho. E quem sabe, sua história não seja a próxima a ser contada por aqui. Até a próxima. E lembre-se, às vezes o recomeço nasce do lugar mais improvável.